Bom dia, eu sou Daniel Passos Dick, colecionador e estudioso de CDs clássicos, né, de música clássica dos mestres europeus e contemporâneos, colecionador, e hoje nós vamos falar sobre Heitor Villa-Lobos, entre parênteses, 1887, 1959, entre parênteses, faz parênteses. Heitor Villa-Lobos ocupa uma posição sem rival na música de seu Brasil nativo. Nascido no Rio de Janeiro em 1887, filho de um antigo funcionário público da Biblioteca Nacional Brasileira, ele começou, ainda criança, a ter aulas de violoncelo com seu pai, usando a viola. Quando da morte de seu pai, em 1899, ele tinha um razoável conhecimento de teoria musical. Tocava clarinete e violoncelo e foi aprender viola com um vizinho, escondendo o fato de sua mãe, que almejava para ele a carreira de medicina. Foi em parte através da influência de seu pai que Villa-Lobos ficou fascinado pela música folclórica do Brasil, enquanto a cidade, enquanto a cidade lhe ofereceu a oportunidade de ouvir e mais tarde se juntar à música do choro. Com a idade de 16 anos, ele deixou sua casa, abandonando qualquer ideia de estudos médicos, encontrando abrigo muito acolhedor em casa de uma tia, pianista amadora, com particular amor por Johann Sebastian Bach. Então ele então conseguiu uma vida tão boa quanto possível como músico profissional, ajudando a sustentar sua família, tocando violoncelo no Teatro Recreio e se apresentando em hotéis e boates. Desde a idade de 18 anos, Villa-Lobos passara cerca de 7 anos em viagens intermitentes às regiões remotas do Brasil, interrompidas por breve período de estudos no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro. Para se sustentar, ele vendeu primeiro os restantes livros da biblioteca de seus pais e depois, quando possível, arrumava empregos casuais, experimentando, enquanto viajava, a música indígena do país, embora nunca havendo encontrado canibais, como relatado falsamente em Paris, mais tarde. Ele já havia se voltado a composições de um tipo não muito aceito. Estabelecendo-se novamente no Rio em 1912, ele começou a criar músicas de grande complexidade, como a ópera Isate, trios para piano e uma difícil peça com a qual esteve intermitentemente engajado por alguns anos, a Suíte Popular Brasileira para violão. Em 1915, ele começou uma série de concertos com suas obras, despertando a ira dos críticos e ocasionalmente até dos executantes, enquanto conseguia apoio de um grupo de jovens simpatizantes. Embora seu estilo de escrever não tenha sido influenciado por tendências europeias da época, foi, contudo, suficientemente original e alarmante. Um crítico influente do Rio, escrevendo sobre a dança frenética em 1919, salientou que a obra tinha título errado e deveria ter sido chamada de Dança de São Vito, com uma nota explicativa de que ela deveria ser executada por músicos epiléticos e ouvida por paranoicos. 75 anos mais tarde, é difícil entender tal crítica, embora deva haver alguma concordância com a brincadeira crítica quanto à natureza prolífica do talento de Villa-Lobos. Nesta etapa anterior de sua carreira musical, ele já escrevera grande quantidade de música e continuaria a fazê-lo. Villa-Lobos inspirou-se Villa-Lobos inspirou-se na música ouvida durante seus anos de peregrinação brasileira para a realização das três danças características africanas, originalmente escritas para piano em 1914. Aqui ele usou temas musicais inspirados nos índios caripunas de Mato Grosso.
Aqui ele usou temas musicais inspirados nos índios caripunos de Mato Grosso, raça que apresentava uma mistura africana. As três danças, que representam estágios da vida humana, têm sobre elas uma energia selvagem, uma complexidade de ritmos cruzados e um elemento de ritualismo primitivo em sua insistente repetição, que não poderia deixar de assustar qualquer audiência e esperasse por um entretenimento mais suave. As danças foram arranjadas para octeto e orquestradas em 1916. O próximo período de sua vida criativa, com sua obra característica intitulada Dança dos Mosquitos, de 1922, ano da escandalosa e provocativa Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro, chegou ao fim em 1923, quando ele partiu para a Europa. A música de Villa-Lobos já havia atraído a atenção de Darius Milhaud, compositor francês, empregado por Paul Claudel na Embaixada Francesa, no Rio, durante a Guerra de 1914 e 1918. Mas foi o virtuoso Arthur Rubinstein quem fez mais do que qualquer um para persuadir o Congresso Brasileiro e outros patrocinadores a providenciarem uma bolsa para uma viagem a Paris, permitindo a Villa-Lobos apresentar sua música ao público francês e, ao mesmo tempo, aproveitar o clima intelectual estimulante da cidade. Através de Rubinstein, ele foi apresentado à editora Max Erschig, patrocinador de seu primeiro concerto em Paris em 1924. Como no Rio, sua música foi aceita por aqueles que tinham ideias mais progressistas sobre a natureza da música e por um público ainda maior quando da apresentação de sua obra em grande escala em 1927, apesar de ainda existirem vozes contrárias. Em Paris, Villa-Lobos ligou-se a músicos e artistas, líderes naquele tempo, ajudado por Roger Ducasse, louvado por Paul Leflin e Florent Schmitt, e foi encarregado de providenciar um balé para Diaghilev. Durante os 7 anos que ele passou, na maior parte em Paris, ele também viajou para a África e retornou à América do Sul para realizar concertos, não se isolando da vida cultural de sua própria terra. Em 1930, Villa-Lobos voltou ao Brasil, encontrando-se depois da Revolução de Outubro numa posição de liderança como compositor cuja música representava tão plenamente o espírito da terra e a maneira nacionalista da época. Né? Depois das primeiras tentativas para trazer música a um público maior durante uma turnê de 9 meses, ele foi encarregado de criar um plano de educação musical para qualquer nível, e isto levou mais tarde à criação de um conservatório no Rio, em 1942, seguido pelo estabelecimento de instituições similares em capitais regionais. Quando este trabalho terminou, em 1945, com a mudança de governo, ele começou a ganhar um lugar constante para si próprio na vida cultural e musical dos Estados Unidos, e com a Guerra Mundial acabada, pôde renovar seus laços com a Europa. Ele morreu no Rio de Janeiro em 1959 e sua morte foi motivo de luto oficial. Enquanto a dança frenética, danças características africanas e a dança dos mosquitos pertencem a um período anterior de sua vida musical, Villa-Lobos escreveu um notável rude poema durante alguns anos, desde 1921 até 1926, completando-o em Paris. Originalmente para piano, este poema selvagem procura lembrar o espírito da pessoa a quem foi dedicado, Arthur Rubinstein. O trabalho tem algo de improvisador na sua falta de uma forma clara, embora em outros aspectos Rubinstein tenha visto nele o equivalente brasileiro da Sagração da Primavera, de Stravinsky, uma reflexão do compositor sobre si próprio e sobre todo o Brasil. O poema consiste em uma série de episódios justapostos, separados visualmente na partitura, mas formando um todo contínuo para o ouvinte. Uma certa unidade de motivos é fornecida com elementos melódicos e ritmos mais curtos que retornam, alguns deles provenientes da música dos índios caripunos. Do começo ao fim, a obra apresenta uma selvageria evidente, sugerida em seu título em vigor,
energia e força que está a um mundo de distância da ternura da prole do bebê, por exemplo. A evocação mais suave da infância que também faz parte do repertório de Rubinstein. Ele se firma como um sumário e magistral desafiador, salientando-se entre as obras de Villa-Lobos com sua força e originalidade. Intérpretes: Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca, entre parênteses, Bratislava, parênteses. Orquestra Sinfônica da Rádio Eslovaca, entre parênteses, Bratislava, entre parênteses. O mais antigo conjunto sinfônico da Eslováquia foi fundada em 1929 por instância de Milos Rupelt e Oskar Nedbal, personalidades proeminentes na esfera da música. Ondřej Lenart foi indicado seu regente em 1970 e em 1977 seu regente principal, sucedido recentemente por Robert Stankowski. A orquestra tem apresentado bem-sucedidos concertos tanto em seu país como na Alemanha, Rússia, Bulgária, Dinamarca, França, Espanha, Itália, Grã-Bretanha, Hong Kong e Japão. Para Marco Polo, a orquestra gravou obras de Glazunov, Glier, compositor ucraniano, Miaskovsky e outros compositores românticos contemporâneos, além de música de cinema de Honegger, compositor suíço. Liszt, Ibert e Khachaturian, que é um compositor romeno, bem como muitos volumes da Johann Strauss Edition. Suas gravações para Naxos incluem sinfonias e balés de Tchaikovsky, sinfonias de Berlioz e Camille Saint-Saëns, compositor francês. Roberto Duarte. O regente brasileiro Roberto Duarte tem tido uma carreira ilustre em sua terra natal. Em 1983, ele estudou em Colônia, na Alemanha, com uma bolsa de estudos do governo ocidental alemão, e desde 1985 tem se ocupado com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde regeu a Ópera Guarani em comemoração ao 150º aniversário do nascimento de Carlos Gomes, o mais importante compositor brasileiro de ópera, o segundo Festival Internacional de Balé do Rio de Janeiro e o concerto de abertura da semana de comemorações pelo 100º aniversário do nascimento de Villa-Lobos, um compositor cujo trabalho Roberto Duarte é um exímio e reconhecido conhecedor. Ele muito tem feito para promover a causa da música brasileira. Pronto, acabou.